Tem uma palavra de Deus aqui, meus lindos, e eu quero compartilhar com vocês. E eu espero que você esteja com o teu coração aberto para ouvir a voz do seu Criador. Tem alguém aqui a primeira vez nos visitando? Tem? Oh, meu amado, glória a Deus. Cadê? Levanta suas mãos aí, meu irmão. Que bom te ter aqui nesta noite. Você que está aí perto de seu irmão aí, lindo, dá um abraço nele aí. Vai, por favor, um obreiro, um irmão aí. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Que Jesus possa falar contigo grandiosamente. Que Deus te abençoe. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Vocês estão bem, irmãos? Que bom. Parece que vocês não estão aqui. Vocês sabem que eu não gosto de me sentir só, né? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, é que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão, como ele disse. Feche os seus olhos. Pai bendito, Deus amado, te engrandecemos e te louvamos por esta noite maravilhosa. O que nós te pedimos sempre neste lugar é que o Senhor fale, porque a tua voz nos dá direção, a tua palavra cura a nossa alma, trata o nosso caráter, a tua palavra nos purifica, e essa purificação, Senhor, ela acontece diariamente sobre a vida do crente, porque o nosso propósito é chegarmos na estatura de homens perfeitos. Por isso te pedimos nesta noite, fala conosco. Tira os comichões dos nossos ouvidos, a religiosidade, as barreiras, tudo, Senhor, que possa nos atrapalhar, pois desejamos ouvir a tua voz. Amém, amém. Há uma tendência em nós, seres humanos, homens, de desistirmos. Há uma tendência que nós, seres humanos, carregamos de desistirmos diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas. Há uma tendência de diminuirmos os nossos passos, de abandonarmos, Gabi, o propósito.
Eu não disse que é uma regra, mas é uma tendência. Eu não disse que é natural, mas há uma tendência. E é bom lembrarmos, como igreja de Jesus Cristo, que o que nos torna um fracassado, Imané, em tudo que nós vamos querer fazer, não é a presença dos problemas, não é a presença das lutas. Luta não traz fracasso para crente. O que nos torna um fracassado, o que pode nos tornar um fracassados, é que em meio às dificuldades, nós venhamos parar. Nós venhamos sair da direção. Isso é com certeza. No final da história, haverá um título: fracassei. E nunca poderá ser dito que eu fracassei porque eu enfrentei muitos problemas. Jamais. O fracasso vem porque nós nos entregamos aos problemas. Quem está entendendo? E tem uma coisa, Priscila, que nós carregamos e precisamos trazer na nossa memória, é que a fé é o combustível que todo cristão precisa carregar para ir até o final. Eu vou dizer de novo, porque talvez você olhou para o celular nesta hora ou está mastigando chiclete. A fé é o combustível que todo cristão precisa carregar dentro de si para poder chegar até o fim. Para poder cumprir o propósito, a fé é o combustível que nos leva até lá. Eu amo um verso de 2 Timóteo, capítulo de número 4, muito conhecido, verso de número 7, que o apóstolo Paulo, ele diz categoricamente: eu combati o bom combate. Combati, eu lutei, eu enfrentei, eu perseverei. Eu acabei a minha carreira. Mas uma coisa eu fiz: eu guardei a minha fé. O que Paulo está dizendo? Que no meio dessas lutas, a única coisa que fez ele cumprir o propósito foi ter feito uma caixa e ter guardado a sua fé. Você nunca vai ver um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé parada no meio do caminho, prostrado diante dos problemas. Você nunca vai ver, porque a fé nos faz nos movimentar, mesmo com o coração em frangalhos. Mesmo passando, Gabi, pelos vales da sombra da morte, como todos aqui passam. A fé é o combustível que nos faz chegar até o final. A fé, pastor Sulino, não tem outro. Não tem outra coisa, Evelyn. É a fé. É a fé que nós carregamos dentro de nós, que está onde? No pastor? No dízimo que eu dou na igreja? Não, em Cristo Jesus. É a fé neste camarada. E é importante você trazer na tua memória não os danos, porque tem gente que só traz os danos, só os problemas, só as lamentações na memória, só os problemas, só o quão penosa a vida está sendo para ela. É importante você trazer na tua memória não os problemas, mas o que? A esperança. Fui pregado essas quartas-feiras aqui. Lamentações. Mesmo sem ter motivos, mesmo sem ver um palmo à sua frente, com a sua Jerusalém destruída e ainda sob o domínio de um ímpio, este homem cansou de murmurar, e Abacuque resolveu declarar uma das mais belas citações da Bíblia, dizendo: eu quero trazer na minha memória aquilo que possa me dar esperança. Aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Quem pode dizer isso nesta noite? As misericórdias do meu Salvador é a causa de eu ainda estar de pé. É o motivo de eu ainda estar caminhando.
Então, meu lindo, por mais que o tempo seja de dor, por mais que o tempo seja de luta, traga na sua memória as promessas do Senhor Jesus. E tem uma delas em Mateus capítulo de número 28, Joaquim, verso de número 20, que eu não me esqueço. Eu não sei vocês, mas o que me mantém de pé é isso aqui, ó. Aonde Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então a certeza que eu não estou só, a certeza que a minha casa não está só, é o que me faz andar de cabeça erguida em meio aos escombros. Você não está só. Você pode dizer isso para o teu irmão? Talvez, eu não sei para quem que Deus está dizendo isso nesta noite, mas fala para ele: você não está só, porque talvez ele entrou aqui nesta noite com sentimento. Seja profeta na vida dele. Tem coisa que não nos custa olhar e falar: cara, você não está só, Deus é contigo. Fala para ele: talvez eu não respondi o teu WhatsApp hoje, mas você não está só. Deus é contigo. É isso que você tem que trazer na tua memória. O Senhor é com você, meu irmão. O Senhor é contigo. Porque tem pessoas que pensam, pastora Nadir, que a fé é um instrumento que faz a gente maquiar os problemas. Nossa, a presbítera é uma mulher de fé, então ela maqueia, ela oculta os problemas que ela está enfrentando. Não, para, que isso? A fé que você tem, ela não te dá este poder para isso, para poder ocultar problemas, para poder maquiar os problemas, para poder virar as costas para os problemas. Os problemas existem. A fé que nós carregamos nos ajuda a crer que estes problemas não vão me destruir, que este não será o meu fim, que essa não é a última palavra de Deus. A fé que eu carrego serve para isso. O texto que nós lemos nos mostra uma das mais belas manifestações de Deus na vida de quem? De 3 mulheres, 2 Maria e uma Salomé. Eu digo uma das mais belas manifestações de Deus, porque nem todo mundo vê alguém ressuscitando, nem todo mundo é surpreendido por uma manifestação gloriosa do céu, após passar por um momento difícil. Três mulheres, diz que não eram muito faladas, não eram as populares no meio do ministério dos homens, principalmente que andavam com Jesus. Mas mesmo assim, num cemitério, num túmulo, Deus manifesta a glória dela para essas mulheres. Não sei qual é o teu tempo, a tua estação, ou o teu momento, mas quero te falar como homem de Deus neste lugar, que Deus não limita o teu poder, a tua onisciência, a tua onipotência, a tua onipresença, em ambientes ou estação que você possa estar vivendo. Ele opera do jeito, do momento. Irmãos, eu amo a teologia, eu amo a Bíblia, eu amo estudar, mas eu não ponho Deus numa caixinha, porque Ele não está na minha teologia, Ele não está no que os meus professores me falam somente. Teu Deus não se limita, deixa Ele pode fazer todas as coisas, de uma forma que você não entende, mas Ele pode. E essas mulheres, quando aparentemente tudo estava perdido, aparentemente Jesus estava distante, não tinha os braços de Jesus, mas mesmo assim essas 3 mulheres, com o coração em frangalhos, quando eu olho para esse texto, eu vejo ela indo para um cemitério, perfumar o corpo do Jesus, que morreu na sexta-feira, que até na quinta-feira estava com elas. E o que é lindo, porque que o texto diz que no primeiro dia, após o sábado,
Isso quer dizer que Jesus Cristo, quando ele foi sepultado na sexta-feira, nenhum corpo dele foi ungido. Só enrolaram ele num pano ensanguentado e jogaram num túmulo, porque o sábado estava e o sábado era santo. Mas quando dá 6 horas da tarde, começa o domingo, essas mulheres saem. As 3 mulheres saem para comprar os perfumes aromáticos. Ela enche as mãos dela com esses perfumes. No dia seguinte, ir perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo. O cenário era de dor. O cenário não era bom. Não era. Era difícil esse momento. Quinta-feira, Jesus faz uma janta. Serve a janta. Todo mundo ali perto de Jesus. Esse jantar, o apóstolo Pedro, Letícia, ele faz juramentos para Jesus. E um dos seus juramentos é: eu nunca vou te abandonar. E se possível, eu dou a minha vida no seu lugar. Só que na sexta-feira, Cícero, Jesus é preso. O apóstolo Pedro, sanguíneo, bravo, nervoso, porque tem crente bravo, nervoso. Ele vai para o culto armado, ele saca uma faca, ele vai para o culto de oração com uma faca, com uma espada. E ali, a Bíblia diz que ele fere Malco, um estudante. E Jesus Cristo o repreende, porque Jesus ele é diferente. Na hora da raiva, Jesus não quer que você bate na cara de ninguém. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora das perseguições, irmãos, aprenda com ele que é manso e humilde. Aprenda com o pastor não. O pastor às vezes é endemoniado, você também é. Pastor, figura de linguagem. Mas aprenda com Jesus. Porque pastor Cilindeiro, quando ele saca da faca, no momento difícil, porque no momento difícil a gente quer defender o que a gente ama, sim ou não? Jesus fala para ele categoricamente: aquele que fere com espada será? E sexta-feira vai para a cruz Jesus. Jesus é morto, Jesus é sepultado. E agora no domingo pela manhã, meus irmãos, o que acontece? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres cheias de medo. Estão entendendo? 3 mulheres, com os seus corações em frangalhos, elas estão com as suas mãos cheias de adoração, elas estão com as suas mãos cheias de óleos, especiarias, indo em direção àquilo que estava morto, indo em direção a um Jesus que talvez não estaria ali para abraçá-las e dar os conselhos que elas tanto precisavam, mas elas estavam indo em direção a este Jesus que estava invisível. E o intuito delas era ungir o corpo deste Jesus. Mas a pergunta que eu me fiz fazendo este sermão foi: por que estas 3 mulheres estavam indo sozinhas até um cemitério para ungir o corpo de Jesus? Por que elas estavam indo sozinhas? Cadê Pedro? Cadê os 11 discípulos? Cadê essa galera toda que na Santa Ceia batia no peito, colocava a sua cabeça no ombro de Jesus, chamava de mestre, o outro batia no peito e falava: eu jamais vou te abandonar, Jesus. Cadê? Cadê o Pedro? Que saiu em defesa de Jesus, com uma faca na mão. Não era, sim ou não, não era para estar ali? Não era para todos, Marcelo, estarem ali?
E o que eu aprendo com isso são momentos difíceis, Rose. Que o meu ministério é provado. Olha para mim. É num momento difícil que o meu ministério é provado, que o meu casamento é provado. Que a minha vida espiritual é provada. Não é em jantar. Não é quando o mestre está perto fazendo todo tipo de milagres e favores espirituais para mim. A minha fé, a tua fé é provada quando as coisas estão assim, escura, dor, medo. Um dia eu trouxe uma mensagem junto, mas em concordância. Porque esse negócio de estar junto, estou junto com o Senhor Jesus. Você reparou que os mais fiéis são aqueles que às vezes ficam no fundo da igreja sem falar nada? Que os mais fiéis são aqueles que dentro de sua casa que não abrem a boca para falar nada, mas que no momento da dificuldade se levanta e fala: eu estou com você e não te largo. Sabe por quê? A nossa fidelidade às vezes está no silêncio. A nossa fidelidade, ela se manifesta na dor. A palavra do Senhor em Provérbios 17 diz o que é muito conhecido, você sabe disso, que na angústia nasce quem? Nasce quem, igreja? Nasce quem, igreja? Vocês não estão aqui, não. Na angústia nasce um irmão, nasce um amigo. Na angústia. Não é no jantar, nem no café, não é no futebol. Não é quando eu tenho para emprestar. Sabrina, precisamos tomar muito cuidado, mas é muito cuidado ao extremo, para que a gente não venha cair na armadilha da fé barulhenta. Eu vou falar de novo, muito cuidado para não cairmos na armadilha da fé barulhenta. Porque muitas vezes a fé silenciosa tem muito mais poder, tem muito mais resultado. Pedro bate no peito, esbraveja, fala: eu nunca vou deixar, eu nunca vou largar, eu nunca vou... Mas tinha 3 mulheres que você nunca ouviu dizer que elas diziam nada. A nossa fé às vezes ela é baseada na força do meu braço, ou na habilidade que eu tenho para fazer. E quando você coloca a tua fé na força do teu braço, na habilidade que você tem, naquilo que você tem domínio, e no dia que faltar? E no dia que isso ser ausente da tua vida, a gente desaba. A gente se encolhe diante dos problemas. Não sei como é que você entrou aqui e o porquê que eu estou falando esta mensagem nesta noite, mas é Deus com os céus rasgados dizendo para nós: cuidado com uma fé barulhenta. Pedro se encolhe, Pedro desaba. Mas é domingo de manhã, o caos está espalhado no meio da igreja, no meio do povo. Jesus morto, o medo toma conta de todos os discípulos. Irmãos, medo é uma coisa que nós vamos ter, mas é preocupante o medo que para, é preocupante o medo que paralisa. E a fé é o combustível que nos faz vencer esse tipo de barreira. Você está falando de fé, porque a tua história não pode terminar do jeito que está. A tua história, a tua família não pode terminar do jeito que ela está. O teu ministério não pode terminar do jeito que está. Por que tu está parado no meio desta dor? É o que o Espírito Santo manda dizer: por que você está com os passos lentos diante desta dor?
porque a tua história só vai parar, só vai ser isso, se você parar. Os discípulos estão emocionalmente arrebentados. Eles trocam o seu ministério pela vara de pescar. Jesus morreu. Cabeça de Pedro é que não valia mais a pena perseverar, Marcelo. Não iria valer mais a pena continuar com este negócio, William, de ser crente. Mas quando eu olho para essas 3 mulheres que não tinham as chaves do reino dos céus, como uma pregação Jesus entregou para Pedro. Estou perguntando para 3 mulheres mesmo aqui, irmãos, que às vezes não está no rol dos melhores, dos maiores, dos mais sábios, que se sintam talvez encolhidos na fé, mas que Deus está falando, essas 3 mulheres, contrário a 11 homens, que não estavam com a chave do reino dos céus, que talvez não tiveram lugar na mesa, no último jantar. Talvez elas não tiveram os seus pés lavados por Jesus. Talvez elas não foram convidadas para ir no Getsemane orar com Jesus. Mas essas 3 mulheres, quando eu olho para o texto, mesmo não tendo destaques, essas 3 mulheres, mesmo na dor, ela vence os teus limites. Elas vencem os teus limites. Elas saem para comprar especiarias depois que passa o sábado santo. Elas acordam 5 da manhã, pegam, enchem as mãos com especiarias e vão em direção ao túmulo ungir o corpo de Jesus. A fé delas não era uma fé barulhenta, a fé delas era uma fé silenciosa. Mas era uma fé que dava movimento. Porque eu vou dizer de novo, presbítero, a fé não oculta problemas. A fé não nos livra dos problemas, mas nos dá a certeza que nós não vamos morrer nele. Ai, Jesus. Nos dá a certeza que há um Deus no controle de tudo e de todas as coisas. E mais uma vez, William, eu pergunto, e Jesus pergunta para a igreja, onde estava Pedro? Cadê os discípulos? O crente, a irmã Silvana, que batia no peito e falava, pode contar comigo, Jesus. O crente que há 2 dias atrás, Marcelo, estava dizendo, não te abandono por nada, Jesus. O crente que falou, Senhor Jesus, até que se eu precisar morrer pelo Senhor, eu morro. Cuidado, igreja. Mauro, cuidado com a autossuficiência. Mauro, cuidado, todos os dias eu acordo pela manhã para trabalhar, o Senhor fala, cuidado com a sua autossuficiência. Com a sua autoconfiança, cuidado com o teu crescimento, cuidado com aquilo que você está ganhando, recebendo, cuidado com aquilo que você acha que está vivendo e podendo, cuidado, porque no dia em que isso faltar, você pode desabar. Pedro, Tiago, João e os demais, eles tinham a obrigação de estar com estas 3 mulheres indo em direção do sepulcro. Irmãos, tem coisa que é obrigação tua e você não pode ocultar destas obrigações. Tem coisa que você fala, eu não vou fazer, eu não vou ir porque eu não estou bem, eu não estou legalzinho, mas você tem que fazer porque é a tua obrigação. E esses homens tinham a obrigação, Fernanda, de estarem ali, mesmo com os seus corações também em frangalhos, porque o texto diz categoricamente que o túmulo havia uma pedra gigante. Além, pastor, de ir com o coração machucado, tinha ainda uma pedra gigante. E o serviço da responsabilidade de remover aquela pedra não era de 3 mulheres, mas era de homens. Era de homens.
Eu vou dizer de novo, cuidado para não se esconder das tuas responsabilidades na hora decisivas da vida da tua família, na hora decisiva do teu ministério, na hora decisiva da tua vida profissional. Cuidado! Porque o medo e o sofrimento vão fazer parte, sendo você cheio de fé ou não. Mas a fé é o combustível que te faz ir aonde muitos não vão. É a fé. As 3 mulheres não poderiam remover aquelas pedras jamais. Jamais. A gente não percebe isso no texto, muitas das vezes. Mas olha o texto, olha o grau de dificuldade dessas mulheres. Elas estão emocionalmente abaladas, elas estão com medo, elas estão com os corações tristes, há um temor, há um terror na região. Mas o texto diz no verso 3, que elas vão pelo caminho, e no meio do caminho, Thaisa, uma preocupação bate na mente delas, e elas dizem: quem nos removerá a pedra? Olha para mim, pelo amor de Deus. No lugar dessas 3 mulheres, o que a gente faria? Indo em direção a um propósito, indo em direção a algo, e de repente você vem na sua moringa, na sua cabeça, no teu pensamento: tem uma pedra, tem algo que eu não posso resolver, tem algo que eu não posso tirar, tem algo que eu não posso fazer. Muitos param, muitos cruzam os braços, muitos, as mãos que estavam cheias de vontade de adorar, com vontade de voltar a servir, põe num saco, amarra e volta para casa. E diz: quando as coisas melhorarem eu volto aqui. Muitos fariam isso. Mas o que eu acho lindo nessas mulheres, Gabi, é que essas 3 mulheres, mesmo assim, elas não param. Elas não param aquilo que elas tinham no coração delas, Leandro, no sábado. Eu não vejo a hora de terminar o sábado da purificação, para mim ir na loja comprar os perfumes, para cortar bem de manhã e ungir o corpo do meu Senhor. Elas não param. Mesmo com uma pedra no caminho da via, elas não param. Elas não abandonam um plano inicial de ir até Jesus. Porque, meu irmão, entenda isso em nome de Jesus Cristo. Tem problemas que chegam na nossa vida, no nosso caminho, irmãos. Oh, meu irmão, como eu já passei por coisas assim, de falar: não tem mais jeito. Mas com a fé, continuei dando passos, mesmo com medo. Confia no que Jesus está dizendo para você nesta noite. Mesmo com medo, mesmo em meio a essas tempestades, dê passos de fé. Porque você talvez está dizendo: o que eu vou fazer? Eu tenho vontade de ir adiante, eu tenho vontade de vencer este pecado, eu tenho vontade de vencer esta luta, eu tenho vontade de largar tudo. E o que eu venho pensando é: poxa, se o pastor estivesse comigo, se os obreiros da migração estivessem todos do meu lado para poder me ajudar, eu ia conseguir vencer, eu iria conseguir mudar, eu iria conseguir abandonar este pecado, eu iria conseguir passar por esta fase ruim, eu iria conseguir passar por esta pedra desgraçada. Se eu tivesse alguém perto de mim. É isso que às vezes a gente pensa, muitas vezes. E eu tenho certeza que essas mulheres também pensaram assim. Eu tenho certeza que elas pensaram: poxa, se Pedro estivesse aqui, se Tiago, João estivesse aqui, eles poderiam nos ajudar a remover esta pedra. Posso te falar uma verdade? Talvez você vai se assustar, mas eu vou te dizer. As pessoas que mais teriam condições de te ajudar em alguns momentos, teriam poder para te ajudar, força mental, emocional, nem sempre elas vão querer fazer isso. Tem processos que você vai ter que aprender a passar sozinho.
E eu aprendi uma coisa, pastora Ellen, que o caminho da conquista é solitário. Você vai ter muitas pessoas para poder fazer festa, mas o caminho da conquista da vitória é solitário. E se você olhar para um lado e olhar para o outro, Gabi fala, eu estou sozinho nesse negócio. Cadê meus amigos? Cadê a turma do futebol? Cadê a turma do pagode? Cadê a turma do cafezinho? Cadê a turma das comunhões? É você e Deus e mais ninguém. Eu não sei para quem Deus está falando isso dessa hora, mas Deus está mandando te dizer, é você e eu e mais ninguém daqui para frente. Tem muita gente que poderia te ajudar, mas não vai te ajudar. Tem muita gente que poderia pegar na tua mão, mas não vai pegar. É você e a fé. É você e a esperança. Pedro, Paulo, Tiago, João, Bartolomeu, esses homens eles param porque a fé deles estava no chão. A fé deles não suportaram a perca de Jesus, a ausência de Jesus. Mas essas 3 mulheres foi diferente e elas me inspiraram nesta noite. E eu quero que elas te inspirem vocês a conseguirem a entender o processo, o momento e o motivo. Pedras gigantes vão aparecer. O ambiente vai ser de dor e vai ser solitário, Armando. Solitário. Mas continue em movimento de fé. Continue em movimento em direção ao teu propósito. Porque enquanto você se movimenta com o coração em frangalhos da terra, há um Deus no céu que se movimenta em favor de vocês. Pedro, desiste do seu ministério, porque não é fácil prosseguir, meu irmão. Quando você conta, Michele, o que você faz para estar na presença de Deus, eles desistem. Eles desistem. Pedro volta para Galileia, troca a Bíblia pela vara. Porque o que tem de gente trocando o ministério, pode falar um negócio, eu vou falar na quarta da batalha espiritual. Hoje na mesa está falando, pastor, a gente enfrenta algumas coisinhas, depois pergunta, por quê? Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas não aprendeu a confiar. Como é que pode? Talvez você esteja aqui, falando, meu Deus, como eu, Jesus. Mas está há 10, há 20, e ainda não aprendeu a confiar. O Pedro era o tipo de crente que enquanto a espada estava na mão, irmãos, cá para nós, olha aqui para mim. Antônio, você acha que Jesus está preocupado com aquilo que você faz? Ou sabe fazer? Não. Jesus não está preocupado com aquilo que eu tenho a eloquência para fazer, meu irmão. Jesus não está preocupado com isso. Porque eu prego, porque eu canto. Ele está preocupado como é que eu vou me comportar diante das lutas. Se eu vou abandonar o propósito diante das lutas. Se eu vou me prostrar diante das pedras. É isso que Jesus está preocupado, William. A preocupação de Jesus é se eu vou avançar.
para a próxima fase que Ele quer me colocar. Porque antes da fase nova vem uma pedra. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Dá uma glória a Deus, Paulo. Cadê o Paulo? Paulo? Foi embora? O outro Paulo? Foi embora. Cadê? Foi trabalhar? Não sei porque eu falei o nome dele. Mas ele foi arrebatado, está lá fora. Deus está preocupado como eu me comporto quando aparece um caroço. Ele está preocupado como é que eu me comporto quando eu entro na empresa e diz: está dispensado, está despedido. Como eu me comporto diante das ofensas. Porque eu já vi crente dizer assim: mas eu sou crente. Por que isso está acontecendo comigo? Porque a tua fé não blinda você de problema, bonito. Contrário. Quanto maior a tua fé, mais decepção você vai ter com pessoas. Mais decepção você vai ter na sua família. Mais decepção você vai ter na empresa que você trabalha. Mais decepção você vai ter na igreja. Quanto maior a tua fé, maior serão as afrontas. Maior a tua fé, maior será a pedra. E essas três mulheres, mesmo não tendo ninguém, Gutenberg, para ajudá-las, elas permanecem indo em direção ao... Elas continuam em direção que parecia ser impossível. Elas continuam indo em direção. Isso é lindo, André. Isso é a aula, é a direção de Deus para nós hoje. Porque tem pessoas que entrou aqui dizendo: eu não vou continuar porque essa pedra desgraçada não dá para ser retirada. E Deus está falando: ô cabeção, não estou preocupado se você canta, prega, vem para a igreja de domingo a domingo. Eu só quero te fazer entender que a tua fé em mim é o combustível para você não parar. Olha para a pedra. Olha para os problemas. Continue olhando para as ofensas. Continue olhando para as lutas. E tire os seus olhos de Jesus. Continue. Porque você tem uma semana para começar a partir de hoje, meu irmão. Uma semana que Deus manda te dizer: olha para mim. Persevere nessa empresa, nesse sonho. Persevere na sua família. Persevere no teu ministério, nos teus projetos. Persevere. Persevere em largar esta velha vida de pecado. Persevere. Persevere. Por que Deus está dizendo isso? Porque quem persevera vive milagres. Quem persevera vê a glória de Deus. Quem persevera vê a glória de Deus. Às vezes eu uso aqui um jargão dizendo que você não é filho de chocadeira, você tem pai. Nós temos um pai. E ele disse que estaria conosco todos os... Mas pastor, não estou vendo. Aquelas mulheres também não estavam mais vendo. Mas mesmo assim elas continuavam indo em direção aos projetos dela. Sabe, William, aquilo que você pode fazer, faça. Igreja, aquilo que você tem condições de fazer, faça. Para de ser mão frouxa. Para de ser crente pele fina de novo. Aquilo que você tem condições de fazer, faça. Essas mulheres, elas tinham condições de ir adiante e elas foram. E eu aprendo algo maravilhoso, Thaisa, que aquilo que eu tenho condição de fazer, eu faço. Do céu, Deus faz aquilo que eu não tenho. Isso é fé.
Isso é fé. Isso não é para qualquer um. É fé. É para quem tem fé como combustível. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Até onde eu posso ir, eu vou. Quando chegar diante do problema, se o problema for maior do que eu, deixa na mão de Deus, porque aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Então levanta as tuas mãos para cá. Deus está trabalhando naquilo que você não tem condições de fazer. Deus está movendo da tua vida, da tua família, do teu corpo, da tua saúde, das tuas finanças, do teu ministério. Tudo aquilo que você não tem condições de mover, Deus está movendo. Mas a tua parte faça. A tua parte faça. Pastor, sou tão ansioso que eu não consigo deixar na mão de ninguém. Pobre coitado. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Pedro diz algo que é maravilhoso. Pedro diz assim: lancem sobre ele a vossa ansiedade. Lance sobre ele toda, não é metade, não é um terço, não é um pouco, não é 10%. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, pastor? Porque ele está sem dormir, cabeção? Porque só lançou um pouquinho, está guardando o resto. Lance todo. Está com a alma aflita? Lance sobre ele essa aflição. Lance. Ele vai cuidar daquilo que você não pode cuidar. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, cara. Deus está cuidando de tudo. Descanse no Senhor. Para de ser tão preocupado com as grandes pedras, porque elas sempre vão estar lá. Elas sempre vão estar no caminho do crente. As grandes pedras sempre estarão no caminho dos crentes. Ao invés de se preocupar com as pedras, com os problemas, com os medos, vamos inverter os negócios aqui. Se preocupe em adorá-lo. Me ajuda, aumenta o som desse negócio. Me ajude. Pega, enche as tuas mãos de adoração, enche as tuas mãos de louvor a Deus, e vai em direção deste problema. Enche as tuas mãos. Falar o sábado aqui, pega o que você tem de melhor e vai para os, na quarta, e vai para os pés dele. Pessoas que entrou aqui nesta noite falando: é impossível eu viver os meus sonhos. Deus está falando: o que é impossível para você, para mim o Todo-Poderoso não há. Para Deus não é, meu irmão. Para Deus não é. E o que eu acho maravilhoso para a gente encerrar é que essas 3 mulheres, elas chegam até o túmulo. E quando elas chegam no local projetado, a grande pedra não estava mais lá. Só meia dúzia aqui entendeu. Só meia dúzia aqui entendeu. Eu amo quando a gente recebe esse negócio. Essas 3 mulheres, elas chegam até o local do projeto, do propósito, que elas dormiram pensando: amanhã a gente vai fazer isso, tal dia a gente vai executar aquilo. Elas enchem as mãos de adoração e vão. Elas chegam no caminho, tem a preocupação: quem removerá a pedra? Mas o que eu acho lindo e maravilhoso é que quando elas chegam no local, a pedra, o problema não está mais lá. Não está lá mais lá. E não foi o pastor, não foi Pedro que removeu, não foi os discípulos que removeram. Quando elas chegam no local projetado, o que tanto incomodava, o que tanto perturbava, não estava mais lá. Deus está falando nesta noite o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo de número 5, no verso de número 7. Não pegue 10%, não pegue 30%, não pegue 50%, não pegue 80%, mas lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque existe um Deus cuidando de vós.
existe um Deus cuidando de vós. A pedra não estava mais, e mais, tinha alguém sentado em cima da pedra. A pedra tinha sido removida e ainda tinha alguém sentado sobre ela. São evangelhos paralelos, mas contado em um ângulo diferente. Marcos conta de um jeito, Mateus conta um pouquinho diferente. Mateus 28, verso de número 2. Olha o que esse texto diz, coloca aí por favor na tela. E diz assim: e eis que houve um grande terremoto, porque o quê? Um anjo desceu sobre, e aproximando-se, removeu, e fez o quê? Será que a viagem foi longa? Que ele teve que descansar? Será, Letícia? Será que estava tão pesada que o anjo falou, que pedra pesada, até eu estou sentindo dificuldade para respirar. Será que foi por isso que ele sentou na pedra? Não. Porque aquilo que é pesado para você, para Deus é leve. Aquilo que é difícil para mim, para você, para Deus é moleza, é fácil, é fácil. Eu aprendo com isso que aquilo que para mim é doloroso, para mim aquilo que é penoso, aquilo que é difícil de eu mover do lugar, Deus senta em cima dos teus problemas, igreja. Deus senta em cima das tuas dificuldades. Deus senta em cima. Deus pega, faz de púlpito para anunciar que a tua história não vai terminar com um túmulo. Deus usa de púlpito para anunciar a tua bênção, a tua vitória, a tua restauração. Ele usa de púlpito para anunciar aquilo que você estava morto, que não estava olhando mais por você, ressuscitou e está vivo, reinando na sua vida. Quem acredita que há pedras rolando da sua vida aqui hoje? Eu disse que a fé é o combustível que nos faz alcançar o objetivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê que há pedras na sua vida? Não sei se é a tua saúde, se são nas tuas emoções, se é na tua família, se é na tua vida espiritual, mas Deus manda te dizer, e eu venho como boca de Deus, porque às vezes é difícil você ser boca de Deus, mas eu venho para te dizer, abre o teu coração, a tua mente nesta noite, há pedras que irão rolar da tua vida, hoje, agora. Eu não sei se é um tumor, eu não sei se é um problema no teu casamento, se é uma fragilidade, um pecado que você está debruçado sobre ele, mas Deus manda te dizer, eu vou te ajudar, você vai ir até o teu propósito, você não vai parar. Deus está indo em direção da tua causa, meu irmão. Deus está indo em direção do teu casamento, da tua família, da tua vida. Tudo isso porque você foi em direção a Ele. Quando você vai em direção a Ele, Ele vai em direção a você. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 28, verso de número 1, diz que enquanto as 3 mulheres iam em direção ao túmulo, verso de número 2, diz que eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Tem que eu li isso de novo. Quando a gente dá passos de fé, de santidade, olhe para mim, fé, santidade em direção a Jesus. Jesus move céus e terra por você. Houve no céu ou na terra um grande terremoto? Na terra, no local do problema. Talvez tu não esteja entendendo, não esteja vendo, mas é pela fé que eu quero que você receba esta palavra.
Enquanto você está aqui neste lugar orando pela tua filha, pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua vida, lutando para poder ter uma vida em Cristo Jesus, Deus está se movendo em direção a este problema que você está enfrentando, a esta pedra grande, gigante, que para você é grande, é pesada, é gigante demais, mas mesmo sabendo da dificuldade, você permaneceu em investir nos seus sonhos, permaneceu em investir nos teus projetos, permaneceu em ficar firme na fé em Jesus Cristo, porque enquanto eu e você nos movimentamos aqui na terra, há um trono de Deus que Ezequiel diz ter roda, que também se movimenta em meu e em teu favor. Você crê nisso, igreja? Então continue na direção de Jesus, continue na direção do teu Salvador, continue enchendo as tuas mãos de adoração e lançando-os no pé dele. Continue. Continue.